Vocês sabem como... Recording in progress. Gente, então, Nárcia, Lana, que vão comigo para Paris, e Ivan, que vai fazer um bom uso desse conhecimento, né? Mas que conhecimento? O conhecimento da esterogestação. O que é? Aí a gente chama de canguru, canguru para que o povo entenda, para que as pessoas em geral entendam. Mas, em termos científicos, nós estamos falando de uma gestação externa, uma esterogestação. Então vamos lá. Eu vou preparar, eu vou mostrar para vocês rapidamente a ideia, como a gente ensina para as pessoas. Então, nós temos PowerPoints muito já elaborados, muito resumidos da ideia em relação ao bebê. Eu vou projetar aqui e a gente vai seguir. Por isso que é importante que fique gravado. Voltamos. Vou só avisar. Vocês estão vendo o verde? Luciene, eu não estou vendo o verde. Eu vou ficar aqui ouvindo, vou desligar a câmera porque eu vou comer uma maçã. Não quero que me filme comendo maçã. Tá bom, mas você tá vendo o verde ou não? Não O estou canguru. vendo, não estou vendo. Peraí, peraí, você. peraí. Hã? Ah, tá, eu já sei o que que é. É porque eu... Ok, agora um novo bebê no mundo? Tá preto. Sim, agora eu estou vendo. Ok. Então, deixa só... Eu vou... Peraí que eu vou começar. Oi, Lana, nós já começamos. Você entra, eu estou gravando, porque depois você pode ver a gravação. Às vezes, quando a pessoa não está acostumada a usar Zoom, demora a carregar, tenta continuar entrando. A hora que você vier, a gente continua, porque a gente já está fazendo. Então, eu avisei aqui para a Lana que a gente já começou, que isso pode demorar. Então, gente, primeiro, a ideia de um novo bebê no mundo. Essa é uma proposta. Primeira coisa que vocês vão lembrar, eu não estou falando de um tratamento biológico, eu não estou falando do método canguru lá das UTIs neonatais, entendeu? Isso é muito importante, porque as pessoas em geral, a Lana chegou, e aí as pessoas em geral. Oi, Lana. Responde se você está enxergando direitinho. Gente, as pessoas em geral pensam que nós estamos falando do método canguru, esse lá dos hospitais, dos bebês que nascem prematuro. Não, nós estamos falando da maternagem canguru. Maternagem é o quê? É o cuidado que a gente oferece a um bebê no primeiro ano de vida. A ideia de maternagem é essa. Então, a maternagem canguru para bebês nascidos a termo. Lana, você tá escutando direitinho? Está vendo o novo bebê no mundo? Oi? 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 Não estamos escutando. Tá travando, vocês estão vendo. Sigamos. Então, tá claro isso, que é uma maneira de receber o bebê no mundo passando por um desmame. Assim, é o desmame, é do leite? Não, é do útero. Então, e por quê? Por causa da angústia, por causa do sofrimento. Para quê? Por causas físicas, emocionais e sociais. As consequências desse tipo de
costume cultural. A ideia é implantar um hábito cultural. Por isso, Nárcia e Lana, a gente está numa pequena comunidade, a gente já esteve 10 anos em hospitais, maternidades, os maiores do nosso estado, da nossa capital, fazendo essa pesquisa, né, na prática. Há 25 anos, a pesquisa, a pesquisa teórica. E aí, agora, fomos para o primeiro município, um pequeno município, e agora, gente, estamos em Senador Canedo, tá? No segundo ano. Então, Parabéns, Luciene, parabéns. então a gente, Lana, a Nárcia está desaparecida porque ela está comendo uma maçã. Já comeu a maçã, Nárcia? E aí ela falou que não quer ser filmada. Pode ser, minha querida, você está nas redes, você faz essas coisas assim, vão ficar à vontade. Que, aliás, é um dos objetivos. Então, a maternagem canguru, ela fala de um mundo novo, não é só de um bebê novo, é de uma mamãe nova que carrega o bebê para lá e para cá e faz as coisas, é de um papai novo, que é um papai canguru, que também gesta um bebê, como disse um médico lá psiquiatra lá do Nordeste. Gente, eu vou voltar para o Nordeste, que ele escutou uma palestra minha num congresso de psiquiatra que não gosta muito de analista, e ele ficou encantado. Ele falou: gente, eu vou voltar para o Nordeste falando que homem também pode ficar buchudo, porque eles falam buchudo, o homem que carrega, que gesta, né? E um homem lindo, um cara de uns 35 anos, lindo. Homem pode ficar buchudo? Pode, com esterogestação. Então, gente, e a ideia de que esse tipo de acolhimento próximo ao corpo dá segurança. Essa é a nossa maior mensagem. E essa segurança se transforma socialmente, uma segurança interna se transforma socialmente em não agressividade, em paz, em tranquilidade, porque a segurança, para eu atacar alguém seguro, é muito difícil. Eu resolvo de outras maneiras. Muito bem, agora eu vou passando para vocês se deliciarem as meninas. Lana, o Ivan que está aqui é porque ele está usufruindo dessa nossa aulinha, porque ele trabalha com adolescentes e telas da internet, essas coisas. Então, ele vai aprender também. Mas as meninas que vão para Paris, depois eu vou conversar com vocês que já chegaram os nossos ingressos para os nossos passeios. As meninas de Paris, lá eu vou apresentar em francês e é um pouco diferente desse, vocês vão ver. Então, essa ideia, olha só, vou passando rapidamente. O que que o bebê recebia no corpo da mãe? Calor, movimento, barulho e presença. E presença constante. Depois que ele nasce, ele perde tudo isso. O que que ele perde? Tudo isso. Aí aquela história. Existem 2 desmames. O primeiro desmame não é do leite, é do corpo da mãe. É do corpo da mãe. O segundo, que é o desmame do peito. Isso é Lacan. É Luciene que fala, não. Lacan fala, o primeiro desmame é o da placenta. A gente se separa da placenta, a gente se separa e perde o corpo da mãe. Mas aí é outro dado, Lana, para você isso é muito importante, que você vai estar lá com a mão na massa no município, como secretária de saúde, é lembrar que o ser humano, mesmo nascendo aos 9 meses, todos nós nascemos prematuros. É uma condição dos sapiens. Nós somos mamíferos de nascimento precoce. Por quê? Porque a pelvis da fêmea da raça humana e antes, né? Homo foi na nossa bipedia, ela foi estreitada e o bebê teve que nascer mais cedo. Era para a gente nascer mais ou menos na idade de uma bezerrinha ou de um cavalinho com dente já na boca,
andando em 5 minutos. Era para a gente nascer quando a gente tem de 9 meses a 1 ano. E, portanto, gente, olha só, Lana, Nárcia, vocês podem fazer pergunta. Olha que coisa. É por isso que vem a angústia, porque nós nascemos em estado fetal ainda, todos nós. E aí a gente sofre muito porque o nosso corpo tem medo de morrer. Então, falando aqui, ó, a gente é inacabado, imaturo, incompleto, certo? E aí, incompleto de várias maneiras, né? E o nosso corpo precisa de ajuda para tudo isso, ó, para respirar, para se aquecer, para digerir. E se ele está colado no corpo adulto, ele sincroniza. Esse é outro conceito. O ser humano sincroniza com o corpo do outro, e aí o bebê se nutre da nossa potência. Lá na Dona Iris é maravilhoso, a gente teve vários momentos. Você pega um bebê e começa a canguruzar, e esse bebê bem doentinho. E aí você olha os aparelhos, gente, em 5 minutos ele começa a mudar tudo, saturação de oxigênio, batimento cardíaco, ele sincroniza até a batida do coração com a gente. Então, o bebê se nutre do leite e do corpo. O bebê se nutre do corpo inteiro de um ser adulto. Ele se fortalece, porque ele escuta a batida do coração e ele sente que está em casa, porque ele se compõe, ele faz parte de um corpo forte, que é o nosso. Então, é como se fosse um dedo da gente, ou uma mão, ou um braço. Ele cola, ele faz parte do corpo. E isso ajuda o bebê demais nessa transição. Aí, a nossa pergunta: como é que a gente pode auxiliar esse bebê nessa passagem do mundo da água para o mundo do ar? E olha que a barriga dessa mãe está em cima. Olha que coisa linda, né? Uma barriga que era embaixo, né? Com a esterogestação, ela passa para cima, para perto do coração. E aí, papai pode fazer titio, madrinhas corujas, as madrinhas corujas são ótimas. E aí, a gente pode fazer como? Dar um semiútero, que é a bolsa canguru. Então, a bolsa canguru é um desmame do útero, dando o quê? Um outro útero externo, como os cangurus. E como o ser humano, o sapiens, é muito inteligentinho, a gente inventa coisas artificiais. Então, para ajudar um bebê que é prematuro, a gente inventou imitar os cangurus. E está dando certo. E aí, aquilo que eu falei, que o corpo da mãe ou do adulto que canguruza, verbo canguruzar, vamos aprender a conjugar. Eu canguruzo, tu canguruzas, ele canguruza. Nós canguruzamos, vós canguruzais, eles canguruzam. E Goiás vai ser o primeiro lugar do mundo a conjugar esse verbo. E Bela Vista, o primeiro lugarzinho do mundo onde todo mundo vai conjugar esse verbo. Já pensou que lindo, gente? A hora que a gente andar pela rua e ver papai e mamãe, o povo andando, né? Porque daqui uns 2, 3 anos, talvez nem tanto, isso já esteja acontecendo. Então, o corpo do adulto continua a regular o corpo do bebê após o nascimento da mesma forma que fazia durante a gestação. Aquilo que eu falei. E isso é James McKenna, é um pesquisador norte-americano. Então, tudo que eu falo, vocês podem saber aqui. Tem referências científicas. Eu não falo nada que não tenha referência científica. Eu só não fico complicando demais. E aí a ideia, praticar a maternagem canguru, é dar um berço com vida, que permite ao bebê se desenvolver melhor. Então, não é um berço, é com vida. E aí, colocando tudo que a posição canguru auxilia, não, tudo não, um pouco, né? Ganho de peso, refluxo, cólica, respiração. Respiração é muito importante, gente. Por quê? Um bebê deitado, pensa você deitada com uma pressão muito grande, gravitacional, a gravidade da gente muda a hora que a gente sai do corpo da mãe. A gente muda de planeta água para planeta ar. Então, a gravidade, gente, é muito mais forte. Um bebê deitado para respirar,
é muito mais difícil, e vocês sabem que bebê é barrigudinho. Por que que o bebê tem a barriga grande? Porque os órgãos são grandes dentro da cavidade abdominal. Quando ele deita, aqueles órgãos empurram o diafragma e ele está aprendendo a respirar. Bebê nunca respirou, gente. Bebê nunca respirou lá dentro do útero materno. E ele tem que dar conta. Então, quando você põe o bebê na posição vertical, desce os órgãos e a pressão atmosférica, né, da gravidade diminui e a respiração melhora. O que que a gente aprende quando a gente vai fazer, gente? Quando a gente vai fazer yoga, meditação, respira, respira. Todo mundo sabe que respirar bem nos acalma. Pois é. Então, um bebê que não respira bem, isso faz mal para ele também. Então, tudo isso, tônus muscular, porque um bebê com um corpo que mexe e ele está lá, ele tem micro tensões que faz um corpo se fortalecer muito mais. Se a gente, visão, porque ele enxerga o mundo. O meu oftalmo, que é um cara famoso no mundo inteiro, ele me fala assim: nossa, Luciene, esse negócio seu é genial. Por quê? Um bebê, do ponto de vista da visão, um bebê que a gente carrega no braço vê o teto. Um bebê que a gente põe no berço vê o teto. E um bebê que você carrega aqui vê o mundo. O mundo. Então, olha só os ganhos. Assim, multiplica a oferta para o bebê de estímulos sensoriais junto com segurança. E aí, por falar em alívio de dor, vocês já sabem, tem pesquisas que mostram, muitas, que o abraço, mesmo dos adultos, se eu abraço alguém que está em desamparo, o que que acontece? Vou fazer essa pergunta, quem sabe? Tem até aquelas brincadeiras de abraço de urso. Quando uma pessoa adulta abraça a outra num momento de desamparo, de desespero, qual é a química que cai no nosso organismo? Quem sabe? Pensa. Arrisca. Serotonina, não é? Poderia ser serotonina. Na verdade, é, Luciene, é o quê? eu acho que é o hormônio, eu acho que é o hormônio da felicidade. E hoje, no livro Café com Deus, eu li que hoje, dia 22 é o dia do abraço, hein? Então, Ó, o hormônio da felicidade que se chama ocitocina. E sabe por isso, quê? era Porque mas é dessa família. A ocitocina, que é o contrário da dopamina, que deixa a gente acelerado e fora. Não, a ocitocina nos acalma. A ocitocina nos dá paz. Paz é sinônimo de felicidade. Gente, ter um bebê aqui, pensa nos ganhos, peito com peito, calorzinho com calorzinho. E aí eu falo que os franceses, eles têm uma expressão que eu adoro, que vocês vão ouvir lá na França, assim, que quando você faz uma coisa muito agradável para alguém, eles falam assim, ça me fait chaud au cœur. Quer dizer, isso aquece o meu coração. Nossa, isso que você fez aquece o meu coração. O que que é aquecer? Gente, quando a gente está com angústia, o coração da gente fica gelado, a boca do estômago fica vazia. Essa região da angústia. É na região da angústia, do sofrimento, que a gente põe um corpinho quentinho e aí dois corpos. E aí o bebê faz bem para a gente também. Aí vem toda essa questão da depressão pós-parto, que também a mãe faz a despedida da barriga pela bolsa canguru. O bebê despede da barriga que ele tinha, mas a mãe também despede da barriga que ela tinha, da presença. Porque tem muita mãe que entra em depressão porque fica um buraco aonde tinha uma presença durante muitos meses. E então a sensação de segurança vem desse holding, dessa firmeza e dessa sensação de ser um corpo forte. O bebê não sente que ele é um corpinho frágil, doido ali sozinho para respirar, para digerir, para não, ele está integrado a um corpo que ainda é o dele para ajudá-lo a fazer, aprender todas essas funções vitais com ajuda.
sem sofrimento de estar sozinho e tentando dar conta. Então, a gente ajuda e aí ele vai se separando aos poucos. Aí, o canguru promove autonomia, olha que coisa, as mãos livres, praticidade, saúde e segurança. E várias fotos, isso aí é bebê de verdade, tá, gente? Fazendo tudo isso, fazendo compra, se divertindo, fazendo ginástica. A gente só não pode pular com o bebê, né? Pular. E o vazio se torna presença. Olha que delícia essa. Gente, francamente, não dá vontade de entrar dentro dessa bolsa canguru. Nham, 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 nham. Esse bebezinho, ele está se nutrindo de calor, ele está se nutrindo de presença, de toda a minha casinha. E aí ele vai achar outras casinhas pelo mundo, porque a gente tem muitos outros úteros pelo mundo. E a ideia social. Olha aí, meninas, o laço de amor intensificado nas culturas. Uhum. E esse que é o nosso lema, o modo de maternar define o modo de ser de uma sociedade. E eu fico emocionada de falar para vocês que o que nós estamos fazendo em Bela Vista é isso que essa mulher aí está fazendo. Ela está gerando um novo mundo. Quando uma mulher está grávida, não é só que nós estamos grávidos do planeta, nós estamos criando uma nova maneira de viver com muito menos sofrimento e usufruindo muito mais dessa potência que é o Sapiens. Então, bebê canguru, bebê feliz, mundo feliz. Essa é a nossa primeira apresentação. Se vocês Parabéns, quiserem. parabéns, Luciene. Eu fico assim emocionada de te ouvir falar e é uma dádiva ter conhecido você, esse projeto, ter trago esse projeto para Bela Vista. Eu quero cumprimentar aqui a Alana, agradecer o seu Eurípides também, vocês por ter dado continuidade a um projeto tão bonito que não é um projeto meu, não é de vocês, é um projeto assim para a posteridade, um sonho que a Luciene iniciou e que com certeza merece todo o nosso apoio. Estou muito feliz. Obrigada. Que bom. E nem meu é, né? É nosso, porque a gente vai construindo juntas. Mesmo as meninas lá, a Lidiane, elas já estão dando ideias novas. Vamos fazer assim. Aí a gente não sei o quê. É um projeto de todo mundo. É um projeto para o nosso mundo, para os nossas crianças e para nós, né, gente? Agora eu vou mostrar outra parte, que é a parte assim, gente, do o lado, vou mostrar aqui, o lado, peraí, eu botei o lado adulto da coisa de uma maneira mais, ah, peraí, só um pouquinho, pensei que eu tivesse colocado aqui, peraí, eu tô com duas telas, mas é o lado adulto de uma maneira mais, exatamente, clara para vocês das incidências na vida emocional adulta. E agora o bicho pega, gente. Agora o bicho pega. Vocês estão vendo a produção da angústia? Tá vendo? Sim? Tá projetando ou não? Oi? Sim, 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 Sim. 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 Ok. Ah, só que tem uma coisa. Peraí, gente. Deixa eu só. Eu quero botar em modo apresentação. Eu sou meio lerdinha, gente. Agora, peraí. Agora vem a parte Vocês estão me adulta. ouvindo? Tô, tô. Sim, Lana. Ok. Estão vendo a produção da Vocês estão me angústia? ouvindo? Sim, sim, Nossa, porque Lana. meu computador está travando. Pode estar travando um pouco, mas vai estar ouvindo, sim, tá? Ok? Não, beleza. Então, Pode continuar, tá? Eu só agora, gente, eu quero.
falar das incidências disso tudo na vida do adulto. Então, tá bom. Que é Não, assim, então, se está todo mundo me ouvindo, não. Eu queria dizer também, tá? Luciene, eu tentei Oi. falar, deu Ah, certo. é porque a sua voz está muito assim, vai e volta. Mas você tá muito lento. Você- não dá para seguir o que você fala. Você começa a falar e corta, aí você começa de novo, corta. Você está me ouvindo? Nárcia, você está Essa me frase, ouvindo? você quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, tô ouvindo. Você quer falar alguma coisa, Lana? Tá bom, não, mas eu estou te ouvindo bem. Pode continuar. Ok. A produção da Pois angústia no não, adulto, tranquilo, é certo? o meu computador, mas desde já estou muito feliz com o projeto, viu? Parabéns. Obrigada, obrigada. Estamos nessa. Então, ó, a Não, produção da então angústia. tá. Ah, nossa, eu tô, eu tô querendo dizer que eu tô feliz com o projeto, só que minha voz está saindo toda picada, né? Tá saindo picada, mas eu já entendi que você está dando os parabéns e ok, beleza, entendeu? Vamos trocar muito ainda sobre isso. Ó, a ideia da incidência disso sobre o adulto, o ponto, isso é Lacan, gente. Lacan, não é Luciene. O ponto de angústia se encontra ao nível da perda do corpo da Daiane. mãe, certo? Aí vem o Winnicott embaixo. O Winnicott é outro grande analista. A falta de holding. Holding é Sim. segurar. Produz a angústia de aniquilamento. O temor de uma queda sem fim, de ficar em pedaço, de morrer, 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 perdendo toda a esperança de restabelecer contato. Não sou eu que falou isso, foi ele. A ideia do sofrimento de perder o corpo da mãe, que dá a sensação de despedaçamento para o Lacan, de morte para o Winnicott. Só isso, gente. Só isso, as piores coisas da vida. Aí, o Winnicott também. Fear of breakdown é uma expressão dele que quer dizer medo do colapso, medo da fragmentação, ruptura, queda, colapso, depressão, sensação de uma agonia primitiva, uma experiência aflitiva extrema, impensável. Essa, de novo, é a citação do Winnicott. É um medo que a gente tem da queda, é quando a gente está muito, muito mal. E ele quer dizer, o bebê, quando nasce, passa por isso. E aí, o Lacan de novo, a angústia, o tom penoso da vida orgânica, lembra? Um corpo que é incompleto, dos 6 primeiros meses do homem, do ser humano, esses mal-estares têm todos a mesma causa. Lembra que mal-estar, gente, é quando a gente está doente, que a gente está, né? Ai, gente, hoje eu amanheci, eu não estou bem, minha cabeça está meio ruim, parece que meu estômago está virando. O bebê tem isso, porque ele mudou de planeta, ele mudou de atmosfera, ele mudou de gravidade. O bebê tem dores musculares, o bebê tem dor para respirar. E aí ele fala: todos esses mal-estares têm a mesma causa, a ruptura do equilíbrio parasitário da vida intrauterina. A gente parasitava o corpo da nossa mãe. E a bolsa canguru ajuda nesse desmame. E o Lacan, de novo, existe um desmame mais antigo, mais penoso, aquele que no nascimento, ó, ele está falando do nascimento. Separa a criança da matriz. Matriz é mãe. Separação prematura da qual provém um mal-estar que nenhum cuidado materno pode compensar. Lacan fala isso em 1938. Claro que ele não conhecia a bolsa canguru. É o que eu falo. Porque a bolsa canguru é um semiútero. Pode sim compensar muitos mal-estares do nascimento. Agora, o que nos interessa, gente, olha aí. As dores da perda primordial tendem a se reeditar por toda a vida nos momentos em que outras perdas acontecem. É por isso que eu trabalho com canguru. E eu trabalho com adulto, não é com criança.
É por isso, é porque a coisa chega à vida adulta. E aí, rapidamente, a ideia da profilaxia da angústia, como evitar a angústia, aí a gente fala, a maternagem canguru, que propõe essa maneira de receber os recém-nascidos, dando-lhes o corpo da mãe ou de qualquer adulto, através de uma bolsa colada ao corpo, que vai lhe fornecer parte do que ele tinha dentro do útero. É isso. E por quê? E para quê? Para que ele não passe pela agonia de morte, já que terá calor, o movimento, os sons do coração, a presença constante do outro, ainda por um tempo, o tempo do desmame do corpo da mãe. E aí a gente pode ter um corpo vivo quando adulto, ou a gente pode ter um corpo morto. Olha a ideia, gente, do corpo cheio de energia para cima e de um corpo largado, né? Colabado pela gravidade. É isso, todo mundo conhece. E, de novo, né? Aquela foto maravilhosa que sempre vai voltar. Conscientize-se. O modo de maternar define o modo de ser de uma sociedade. Bebê canguru, bebê feliz. Nós sempre com as Muito bom. nossas mensagens, né? Nós somos muito bonitinhos, não somos, gente? É muito fofinho. Demais. Agora, Depois eu tenho uma pergunta, viu, Luciene? pode fazer, pode fazer. Eu venho pesquisando e analisando os comportamentos desses adolescentes nesse trabalho que eu estou fazendo, né? E quando eu estava na escola, eu conversando com eles sobre o excesso do uso das telas, os celulares, né? Ah, Eu aconselhando, guarda seu celular, vai fazer outra coisa, vai brincar de futebol, jogar futebol. E eles sempre falam, não, tio, eu tô com ansiedade, eu preciso ficar com o celular aqui. uhum. Essa ansiedade na adolescência que a gente vê nas crianças e nos adolescentes, eu te pergunto, tem a ver com essa maternidade deslocada deles, não tem? De todos nós, a ansiedade vem de insegurança, né? A ideia da dopamina e a ocitocina, que é a paz, que é a tranquilidade, que é estar bem dentro da própria pele, aonde a gente estiver. Então, eu não preciso da tela para ficar bem. Eu posso ficar bem na tela, no futebol, lá fora, lá dentro. É estar bem dentro da pele. Então, sim. E a gente vai discutindo mais sobre isso, porque, sim, é pertinente. Eu quero passar para vocês agora algo muito curioso que vocês vão achar muito interessante rapidamente. E a Márcia e a Lana, peraí, vão ter a oportunidade de, vou botar em tamanho grande, de ler lá na apostila, meninas. A apostila, na verdade, ela tem tudo isso de maneira mais científica, de maneira um pouco mais estendida, tá? Vocês vão. Essa aula vai ajudar muito vocês a, a entender melhor tudo isso, tá? Pá. Enquanto a Luciene acha, professor Ivan, eu tenho feito estudos, mas assim, bem superficiais em relação ao uso da tela, né? E é uma falsa ilusão. É uma ilusão, né? Falsa ilusão é redundância. É uma ilusão eles pensar que vai diminuir a ansiedade de utilizar a tela. Pelo contrário, o uso excessivo da tela piora a ansiedade, porque ali tem uma vida que não é real, tudo ali é muito rápido, e isso traz uma angústia, uma ansiedade gigantesca para os jovens. E sem falar que alguns consumem conteúdo de péssima qualidade, o que também piora. Sim, por isso que eu produzi esse material aqui, que é parte da minha pesquisa que está em andamento, né? A cartilha, que eu faço uma pergunta para eles, né? Vocês estão conectados ou vocês estão presos? Isso. Essa falsa. Eu vou É, mandar uma para você depois. eu entrego para ela, pode ser. Sim. Olha só, gente, agora nós estamos rapidamente no Netzilic e no Mundo Gumor.
Porque quando eu falo das sociedades, porque é outra parte muito consistente da minha pesquisa. Essa é a parte antropológica. Quem que são esses Netsilik? Quem são esses Mundugumor? Os povos que os Netsilik usam uma maternagem canguru, a gente poderia dizer, muito próxima ao corpo, os Mundugumor fora do corpo, distante do corpo. Mas eu vou passar muito rápido, porque eu só quero, vocês vão ler, os Mundugumor, eles são da Nova Guiné, são um povo violento, hostil, áspero, brigões, desrespeitosos, entendeu? O bebê é maltratado, ele leva, o bebê é carregado numa sacola, gente, para lá e para lá, para cá e para lá. A amamentação, ela é feita rapidamente, tudo isso. Agora, olha a foto, melhor que eu consegui, dos Bundugumor. Essa mãe está carregando um bebê. Gente, vê se vocês põem na cabeça. O bebê está fora do corpo dela. E olha só que ainda tá legal, né? Porque essa bolsa que você vê atrás dela, que é uma bolsa feita de palha de coqueiro, é de carregar bebê. Carrega-se bebê na mão, na bolsa, para lá e para cá. Chega em casa de pendura o bebê lá na parede. Então, o bebê é maltratado. E a cultura é agressiva, é infeliz, né? Os pesquisadores que tiveram lá falam que, que as crianças de 3, 4 anos de idade andam pelas ruas chupando o dedo assim, ó, com aquela cara de triste. Agora, olha os Netsilik. Eles são esquimós, certo? Então, muito frio, né? E está dizendo, eles raramente ou nunca são invadidos por estímulos aversivos, entendeu? Eles não se estressam fácil. Diante de perigo, eles são calmos, calmos. Vocês vão ler isso na gravação, né? E eles são muito capazes no sentido motor e no sentido cognitivo. O pessoal que fez, né? Os pesquisadores fala que eles parecem uma cultura superior, porque eles não têm medo de besteira. Eles enfrentam com tranquilidade. E eles têm um domínio de corpo, eles leem de cabeça para baixo, hein? Tanto faz você mostrar um texto para eles assim como assim, eles leem do mesmo jeito. Pensa o tanto que esse povo tem uma capacidade motora, por quê? Porque ele foi criado com o corpo da mãe mexendo, e ele lá. Aí, dizendo, a mãe é tranquila, né? E eles se comunicam por meio da pele. Também, qual é a linguagem do bebê? O bebê fala, bom dia, estou com dor de barriga? Não, o bebê fala com o corpo, com a pele, e aí com o contato, com a maneira de ser. E é isso que ele é muito bem atendido. Agora, olha as fotos, essa é uma mamãe Netsilik, e ele, a diferença é que ao invés de carregar aqui na frente, eles carregam atrás, desde o nascimento do bebê. É uma esterogestação, e é Lana, Nárcia, Ivan, é a única cultura do mundo que utilizava, eles foram colonizados, isso foi proibido e agora está voltando. Sabe aquelas coisas de maltratos aos esquimós, né? Mas a pesquisa que foi feita com eles na década de 40 são o único povo do planeta a utilizar a esterogestação, porque carregar, muitos carregam. Na África, carrega bebê nas costas, carrega na frente. Na Índia, carrega. E aí, carregar, transportar na Colômbia, onde foi inventado o método canguru, nos hospitais para bebês prematuros, né? Eles carregam bebês para lá e para cá, as mamães. Mas não é só carregar o bebê, é esterogestar. E aí, eu queria. Olha essa outra foto maravilhosa que eu achei de uma vovó Netsilik. Olha a cara feliz da veinha e olha a cara feliz dos netinhos.
é outra história, é outra sociedade. É disso que eu estou falando, tá? A Nárcia caiu, mas depois, por isso que está sendo gravado, está sendo legal ser gravado por causa disso. Sim. Agora, eu vou com vocês, eu quero mostrar vou mostrar rapidão, uma pesquisa que nós fizemos lá no Dona Iris, para vocês verem o tanto que. Peraí, eu vou. Netflix, eu vou tirar. Deixa eu tirar um pouco aqui o caso. A gente chamou de o caso V. E Estou na reunião aqui, mãe. olha só, aqui, gente, eu vou mostrar para vocês rapidamente uma pesquisa que a gente fez. Aí, ela está voltando. Lá no Dona Iris, essa pesquisa foi apresentada no Congresso Internacional de Belo Horizonte, né? E foram muitas emoções. Mas rapidamente, que pesquisa foi essa? Para vocês verem o que 2 horas de canguru, 2 horas, não são 2 dias, não são 2 semanas, 2 horas fazem no corpo de um bebê. Então, aqui eu começando a pesquisa no primeiro dia, gente, sendo paramentada para poder entrar, porque o bebê. E aqui é só para mostrar que outros membros do bebê canguru tiveram também nessa pesquisa. Só que no primeiro dia fui só eu, certo? Então, essa experiência toda ela vai durar 2 semanas. Porém, o primeiro momento dessa pesquisa foi Retornei, este. Luciene. Tinha caído por algum motivo, retornei. Eu vi, ótimo. Mas está gravado também. O que você perdeu, você pode rever. Uhum. Porque aí, gente, esse primeiro momento, o corpinho dela estava desse jeito, frágil e tenso, tenso, né? Aí, gente, a hora que ela foi colocada no meu corpo, ela estava tensa daquele jeito. Em 20 minutos, ela estava com essa carinha maravilhosa. Olha a tranquilidade, se não dá um negócio na gente bom. E essa outra foto, aí 20 minutos, eu senti que o corpo me dá vontade de chorar quando eu vejo. Olha a boca dela, gente. Olha, eu estava com ela em mim e ela aderiu. Parecia assim que ela chupou meu corpo. Ela fazia assim, ó. E aí, ela se colou a mim a partir de 20 minutos. Gente, foi a coisa mais linda do mundo. Aquela bebê, olha lá a cara dessa bebê, gente. Olha a cara de sofrimento dela, olha a boca dela, entendeu? Assim, o corpo rígido. Em 20 minutos ela estava assim. E eu vivi isso. Se não fosse eu ia achar que era montagem. Falei, não, não pode, não pode. E aí, 2 horas depois, quando acabou a canguruzagem, que a gente faz 2 horas de canguru, aquele corpinho tenso virou, parece que ela cresceu, parece que, sabe, o corpo dela se expandiu, né? Ficou, gente, não precisa nem de eu falar, né? A gente olha essa foto e já está tudo falando. Aí veio a avó dela, porque ela estava abandonada pela família. A família pensou que ela ia morrer. E por isso que a gente foi convocado, nós cangurus. E na segundo dia, ó, a avó, aqui, ó, depois de 2 sessões de 2 horas a cada, 2 dias de canguru, que a gente ia, fazia 2 horas cada dia. Essa avó materna falou: ela tá me olhando diferente, ela estende o braço. E aí ela já consegue, a ver, seduzir os adultos para cuidarem dela. Aí vem a avó materna, começa a cuidar. Essa é a mãe dela, que é uma adolescente, Lana, e vocês todos, Ivan, Nárcia, a mãe adolescente, não sabia o que fazer. Olha só, ela com carinho aí já no terceiro dia. Aí a mãe e a avó paterna agora. A avó paterna entrou na história.
E aí a mãe voltou a cuidar, e a coisa, olha que a mãe com carinho, essa é a mão da mãe dela. E 2 semanas depois, isso tudo aconteceu em 2 semanas. O primeiro dia foi aquele corpinho em 2 horas. E aí aparece, a gente chega lá para terminar, tá ela linda, com um lacinho cor-de-rosa que a família dela colocou na cabeça dela. Aquele bebê que ia morrer é um bebê bonito, que entrou na cultura, que entrou no mundo, que está sendo valorizada. E esse lacinho é a prova disso. E ela tá linda, Luciene, lindíssima. Pois é. Então, se carregar o bebê no corpo, porque não é a bolsa canguru, é o nosso corpo que dá isso para o bebê. Não é um pedaço de pano. Se pode fazer isso por um bebê, e 2, e 3, e muitos, pode fazer isso pelo mundo. Então, a gente está canguruzando o mundo. E aí, eu vou compartilhar o trabalho que a gente faz lá no antigo materno infantil. No antigo materno infantil, deixa eu fechar aqui. Peraí. Deixa eu fechar. Nananã. Fechar aqui um pouco. Olha, preparem-se para se emocionar. Não, preparem-se para se emocionar, porque era isso que a gente fazia lá e faz, mas esse foi uma gravação do momento. Eu estou tirando aqui todos os que eu já apresentei agora. É muito material, né, gente? Preparem-se. A gente tem mais alguns minutos ainda. Agora, vamos lá. Vocês estão vendo ou não? Sim, sim. Sim. Sim, Luciene. Sim, né? Ok? Vocês estão vendo? Sim, sim, sim. Beleza. Então, vocês estão vendo, essa é uma oficina lá do materno, na época que era materno, que a gente gravou. Olha que atmosfera, o mundo poder receber os seus bebês assim. Muito bom. Tem coisa mais linda, gente. Tem coisa mais linda. Porque as pessoas não percebem o tanto que os bebês sofrem. Então, vocês verem aquele bebê naquela carinha mais tranquila do mundo, mais em paz. Gente, quando a gente está em paz, não é maravilhoso na vida? É a mesma coisa. Sim. E por falar nisso, eu vou mostrar agora esse. Dá para você. Vocês estão vendo o bebê chorando? Oi? Estão vendo o bebê chorando? Oi? Não? Não. Não, Vocês viram o outro? Vocês viram o outro vídeo? O outro vídeo eu vi, Sim. esse vídeo eu não vi. Só Então, falta 5 minutos, eu acho, para acabar a reunião, né? vamos ver se agora vocês estão vendo? agora sim. Sim, sim. Olha só,
Observa, gente, que nós temos uma insensibilidade ao sofrimento do bebê. Olha na cara desse bebê. Se ele está sofrendo de verdade, o bebê chora. Não, o bebê chora. Chora. Não, o bebê sofre. O choro é a expressão de sofrimento. Viram a cara de bem-estar que ele fica quando se coloca um paninho, né, com o cheiro da mãe, uma presença. Então, na verdade, tudo que lembra a vida intrauterina, o que a gente quer no amor, no abraço, no beijo, no sexo, é ter esses momentos de paz. E se eles forem bem constituídos na infância, isso quer dizer que a gente vai ter paladar para usufruir. Sabe essa história de francês que fala assim, que os menininhos, desde pequeno, eles dão vinho, um pouquinho, põe um tantão de água, um pouquinho de vinho para as crianças desenvolverem um paladar para gostar de vinho, e quando eles ficam grandes, eles gostam. Eu estou falando é disso. A gente precisa ser feliz quando a gente nasce, para a gente gostar e saber ser feliz. Senão a gente fica, gente feliz não enche o saco, a gente fica infeliz enchendo o saco de todo mundo e sofrendo, e sofrendo, e sofrendo. Ok? Então, eu tenho só mais duas coisas para mostrar rapidamente, Nárcia, que o teste do pezinho feito na bolsa canguru, que olha só, vocês estão vendo o teste do pezinho? Abrindo. Sim. Olha só, esse bebê, ele foi picado, ele está dormindo. Tudo, eu vou avançar, ó, é tirado todo o sangue dele, olha lá, ó, todo o sangue dele, ele não sente uma dor, termina, fecha o pezinho e terminou. Vocês sabem o tanto que todo bebê sofre com o teste do pezinho. Então, o abraço é analgésico, é a ocitocina, e aí a gente sente menos dor. E eu estou falando de dores emocionais, de um adulto que sente menos dor. E agora eu vou passar o que uma mãe fala do bebê, da experiência dela, para vocês terem. Nós temos um monte de gravações Você assim. não sente que está carregando um bebê. É muito diferente quando você carrega um bebê no braço, os braços doem, as costas doem, quadril dói. É muito difícil carregar. E quando eu começo a carregar no bebê canguru, você não sente desconforto nenhum. Era muito difícil sair com ele antes, porque acaba que empurrar carrinho, aquela tralha toda, aquele tanto de coisa, era muito complicado. Você queria ir na padaria, você queria ir na farmácia, com as mãos ocupadas, e acaba aqui empurrando o carrinho. E aí era desesperador para mim, quando ele começava a chorar no carrinho, eu com um monte de sacola na mão, e com o bebê canguru, não. Ele acaba que começava a resmungar, eu aconchegava, ele começava a dormir, pegava no sono, e aí eu tinha as mãos livres para fazer tudo que eu precisava. Isso a gente ia para a farmácia, até hoje a gente vai. A gente vai para a igreja, vai para a farmácia, vai para o supermercado, padaria. E acaba que a qualidade de vida é outra quando eu uso o bebê canguru. É muito gostoso. Saber que aquela pessoinha, aquele bebezinho que saiu de dentro de você, agora está nos seus braços, novamente, contato pele a pele, grudadinho em você com um canguru, é sensacional. Que tal, gente? Que tal? E agora, a última fala, que é de uma médica. A última fala, que é de uma médica. E nós temos várias, tá, gente? Tem várias especialidades, viu? Nós temos muita coisa gravada. Mas um número exagerado de diagnóstico de refluxo, né? Um bebê que gorfa, um bebê que regurgita muito, que às vezes tem uma condição fisiológica,
mas você vê um bebê tratado com remédios, com drogas, medicalizado ao extremo, uso prolongado, crônico, se necessário, ótimo, mas será que era necessário? Será que uma medida postural, que às vezes a bolsa, o bebê canguru, oferece para o bebê essa posição vertical, mais ortostática, que melhora o esvaziamento gástrico, que melhora todo o sistema fisiológico do bebê, porque ele está em contato com a sua mãe. Será que só isso não resolveria o problema? Então, gente, terminamos as nossas ideias principais. Tá gravado. Eu vou mandar o link para vocês três para poderem rever, né, rever alguma parte, porque aí junto com depois eu vou te dar também o livreto, tá? A apostila. As meninas têm a apostila. E aí, meninas, querem fazer alguma pergunta? Mas essas são as ideias centrais da nossa pesquisa, né? Por Luciene, quê? eu preciso me retirar, eu só quero te agradecer, você é maravilhosa. Quero que mais pessoas tenham acesso a essa aula, viu? Sugiro que você faça depois uma live aberta ao público nas suas redes sociais ou no YouTube com link, para a gente poder convidar muita gente, para as pessoas terem acesso a tudo isso, porque eu fiquei encantada. Muito obrigada, Alana, obrigada, professor, obrigada a cada um de vocês. Tenho certeza que a nossa viagem vai ser incrível, conduzidas por você. E é uma grande honra para mim fazer parte desse projeto e poder falar de Bela Vista e de tudo que a gente deu início lá na França. Vai ser assim algo inesquecível. Muito Vai, obrigada, Luciane. vai. Parabéns. Muito obrigada mesmo. Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Um Eu quero falar minutinho, mais uma Lana. coisa. Quero falar mais Ah, uma coisa. Os franceses falam em francês, como é que é? O que você fez aqueceu meu coração, é? Como que é, fala? ça me fait chaud au cœur. Só Agora, me fechou, é, o quer. Você é, só me fechou, o quer meu coração, viu? Porque eu vou ontem, fazer, eu vou ontem ensinar eu isso para vocês. Ontem, uma grande amiga de infância, que a mãe dela foi embora para os Estados Unidos, o pai que criou era um agrônomo, morava numa chácara lá perto de casa e tinha 2 menininhos. Aí eles viviam lá em casa, porque o cara trabalhava o dia inteiro, né? Peraí, Então, Lana. minha mãe Peraí, Lana. cuidava. Minha mãe cuidava. Aí ontem o pai deles morreu, fui no velório. Hoje cedo, fui mais um velório. Teve 2 velórios hoje cedo e um ontem. Então, assim, eu chorei muito, principalmente ontem, porque é pai de grandes amigos. Hoje também eu fiquei muito emocionada. Então, assim, lidei muito com a morte ontem. E hoje falar de vida em alto nível Sua com vida. você aqueceu meu coração. É, Obrigada, é mesmo. obrigada, Luciene. Peraí, Beijão. Márcia, peraí só um minutinho. Lana, dá seu recado. O que você gostaria de falar com essa experiência que a gente teve hoje? Vamos ver se dá para Vocês falar alguma coisa. Porque o som é que está muito ruim. Vocês conseguem me ouvir? Sim, uma frase ou outra, pode falar. O que Sim. você achou de hoje? Não, eu estou muito feliz, estou assustada, né, com a grandeza que é o projeto, com certeza, um projeto, nossa, gigantesco. Você explicando, explanando dessa forma que foi explicado, como a Narcia mesmo falou, né, comove a gente, né, e eu espero expandir isso, né, que foi trazido para o município. O que a gente quer é progredir, aumentar, né, fazer crescer mesmo, né, criar uma visibilidade bem grande nesse projeto, que é um projeto lindo. Você está de parabéns. E a gente vai aprender muito mais nesse congresso, né? Vai ser show de bola nesse Paris. Vocês vão Obrigada por tudo. voltar cangurus de feras. Tá certo. Obrigada, obrigada, Ivan. Tudo Tchau, vai ser Lana. útil Tchau, para nossa Luciene. vida. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Bye, bye para todos. Até a próxima.